Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Bem bonito, paz e bem. Essa é a minha saudação fraterna e muito franciscana a cada um de vocês. Paz e bem. Muito obrigado pela acolhida. Obrigado a Padre Kennedy, em sua pessoa eu saúdo a todos os sacerdotes que concelebram esta Santa Missa. Igualmente saúdo o excelentíssimo prefeito municipal Edson Vieira, a primeira-dama, a deputada Alessandra Vieira, como também ao deputado Diogo Soares. Moraes, muito bem. Queridos irmãos e irmãs, quando nós celebramos uma festa, evidentemente nosso coração se alegra, é festa. Mas uma festa de padroeiro é uma festa duplamente alegre. É uma festa feliz. Porque não apenas o nosso coração se alegra, mas o nosso coração tem a alegria da fé para se alegrar. Nem toda alegria é genuína, é verdadeira. Existem alegrias fabricadas. Existem alegrias compradas e existem alegrias que são distribuídas. A alegria da fé não se compra, não se vende, não se dá. A alegria da fé é única. É aquela alegria que enche o nosso coração, que salta aos nossos olhos, os nossos lábios, exatamente por uma razão: Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele nos ama, apesar dos nossos pecados. Esta é, portanto, a nossa grande alegria. Deus é bom. Jesus é bom. E por isso mesmo alguém foi até Ele e o chamou de bom, dizendo-lhe: bom mestre. Ao que Jesus respondeu: somente Deus é bom. Somente Deus é bom. A bondade de Deus se revela na cruz. Esta cruz tão grandiosa e tão bonita. Aquela outra do andor, aonde está o crucificado. Ali está expresso, ali está manifestado o amor de Deus pela humanidade. Redimiu a todos nós do pecado. O pecado dos primeiros seres humanos. O pecado de Adão e Eva, que seduzido pelo demônio, disseram não a Deus. Foi este o pecado que Jesus redimiu na Santa Cruz. A bondade de Deus, portanto, é esta: amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para morrer na cruz, a fim de quem nele crer não morra, mas tenha vida eterna, diz São João. Quando os seres humanos pecaram, foi exatamente pela insídia do demônio. Aquele que em forma de serpente seduziu Eva, Adão, dizendo-lhes: se comerdes da árvore do paraíso, não morrereis. E o ser humano morre, porque curta é a nossa vida, mesmo que os nossos anos sejam longevos, curta é a nossa vida. Mas se nós cremos naquele que Deus enviou e entregou a sua vida na cruz, nós não morreremos. Viveremos eternamente com Deus. Esse é o seu amor, essa é a sua bondade, essa é a nossa devoção ao Senhor bom Jesus dos aflitos. Mas naquele momento em que a antiga serpente criou a inimizade entre Deus e os homens, apareceu também um anjo
e nós cremos nos anjos. É nossa profissão de fé. Tanto assim que aos domingos, quando rezamos o credo, o símbolo apostólico, aquele mais antigo, padres, que nós devemos rezá-lo pelo menos uma vez por mês. No mais antigo, nós rezamos publicamente. Publicamente nós afirmamos: creio em um só Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nossos olhos, queridos irmãos, têm facilidade para ver as coisas visíveis, mas nem sempre nós enxergamos as coisas invisíveis. Cremos no Deus que criou as coisas visíveis e invisíveis. Entre as coisas invisíveis estão os anjos. Lúcifer, o inimigo, aquele que semeou a discórdia e a inimizade entre Deus e o ser humano, rebelou-se contra Deus, apesar de ser um anjo. Cuidado, nunca queira ser um anjo. Anjo, quando cai, a queda é terrível. E essa foi a queda de Lúcifer, que apesar de ser anjo, era também livre. E disse a Deus um pecado que todos nós ainda costumamos dizer: não servirei, não servirei. Esse foi o pecado de Lúcifer. Esse ainda é o pecado de grande parte da humanidade, quando se rebela contra Deus e lhe diz: não o servirei. Então aparece Miguel, o príncipe da milícia celeste, invisível, como nós cremos, mas guerreiro e forte, para conduzir os anjos na luta contra o inimigo, contra Lúcifer. Todos nós fomos redimidos pela Santa Cruz, mas precisamos ser salvos por ela. E para isso precisamos cada dia dizer não ao pecado e sim a Deus. E essa luta é diária. Esta batalha contra a fraqueza, contra a negação de servir a Deus, é constante. Vou terminar. Minhas homilias são breves, ainda mais quando eu vejo tanta gente de fé, em pé, fazendo o seu sacrifício por amor a Deus. Termino esta homilia contando-lhes uma história acontecida na Itália, na década de 50. Dia 23 de setembro, a igreja celebra a memória de um santo capuchinho, de um confrade meu e de Frei Damião, chamado Padre Pio de Pietrelcina. Esse homem morou num convento numa pequena cidade chamada San Giovanni Rotondo. Assim que seus olhos viram aquela cidade, ele agradeceu a Deus, sabendo que ali Deus tinha preparado grandes planos para a sua vida. Mas também, ali em San Giovanni Rotondo, existe uma caverna, uma gruta dedicada a São Miguel Arcanjo, de quem Padre Pio era muitíssimo devoto. Ali, naquele lugar, São Pio foi o único sacerdote na história da igreja a receber as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, naquele lugar, muitas batalhas ele travou contra o inimigo, contra o demônio. Mas havia uma garantia de que São Miguel haveria de protegê-lo contra as insídias do inimigo. Não obstante a isso,
Muitas vezes, São Pio amanhecia o dia com o rosto ensanguentado das lutas corporais contra o demônio. Pois bem, há 2 anos atrás eu estive naquele convento em San Giovanni Rotondo. E um dia, rezando o terço dentro do jardim do convento, olhei uma placa que estava com uma inscrição em latim. Vizinho desta placa havia uma outra placa com uma seta apontando para o chão. Nunca eu tinha visto uma placa assim, com uma inscrição e uma seta que apontasse para o chão. Afinal de contas, a cruz aponta para Deus e não para aquilo que está embaixo do chão. Movido por curiosidade, eu fui ler aquela placa. Lá estava escrito que na noite do dia, vou sugerir uma data, porque não fixei a data verdadeira. No dia 29 do mês de setembro de 1955, Padre Pio foi encontrado no chão, exatamente naquele lugar aonde a seta indicava. Os frades acordaram todos apavorados, ouviam gritos, ouviam barulho de um ferro batendo em outro, viam fagulhas quando um ferro tilintava no outro. Desceram com os candeeiros nas mãos ou lanternas, mas não viam nada. Cremos em Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Os frades não viam absolutamente nada, a não ser centelhas, fagulhas de fogo quando um ferro batia no outro. Ouviam gritos de Padre Pio e ouviam o barulho. Eram 2 espadas que se tocavam, que se batiam. A espada de São Miguel e a espada do demônio. A luta foi tão grande, tão forte, que aquela pedra de mármore, para a qual indicava a seta, a pedra estava rachada. A pedra estava queimada quando as espadas nela batiam. E por isso aquela placa dizia: este mármore quebrado, este mármore chamuscado de fogo. É aquele mármore que os frades, mais de 10, ouviram quando São Miguel combatia o demônio. Fiquei tão impressionado que no momento do almoço no refeitório procurei um dos frades mais velhos, daqueles que quando jovem haviam convivido com o santo de Pietrelcina. Já havia perguntado àquele irmão: o senhor conheceu o Padre Pio? E ele respondeu afirmativamente que morou com o santo quase 10 anos. E eu perguntei: e aquela pedra cuja seta indica para baixo, o que foi? E o frade me contou com devoção, com lágrimas nos olhos. E 50 anos depois, com medo, mas também com fé. Esta é a nossa fé, aqui na terra de Santa Cruz, a cruz que nos redimiu, a cruz que nos salvou. Aqui na terra do Padre Zuzinha, o homem da caridade, o homem do amor ao próximo. Aqui nesta terra, não pode ser apenas o trabalho, como dizia o Padre Márcio. Aqui é um lugar de fé. Aqui é o lugar onde São Miguel, o príncipe das milícias celestes, combate, luta, protege-nos, defende a cada família do Capibaribe, para que deste modo o Cristo
possa ser o bom Jesus, que na cruz morreu, que na cruz nos salvou. Que seja esta a grande alegria do dia de hoje, mas que seja esta, hoje, amanhã e sempre, a nossa fé. Amém.